Paz de Cristo seja com todos. Convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Abram aí. O assunto hoje, o nosso tema, é as bênçãos do novo céu e da nova terra. Acho que vocês observaram que a gente vinha apresentando uma série até curta, mensagens escatológicas, mensagens do fim dos tempos, do começo da nova vida. E hoje parece que vai ser encerrado essa série. Diz assim o texto lá em Apocalipse, o texto que já foi anunciado, o seguinte: vi o novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono, a Bíblia só apresenta Deus sentado sobre o trono, disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Tem versão que diz: está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bendito seja o Senhor. Muito bem, irmãos. Graças a Deus, transcorreu bem essa minissérie, né? E hoje nós estamos terminando, para a honra e glória de Deus. E eu preparei essa mensagem aqui de manhã, esbocei esse tipo de mensagem. Quem gosta de esboça, porque tem muitos detalhes que a gente não pode esquecer. Como também a gente não pode dizer todos, não dá tempo de dizer. É por isso que eu esbocei aqui. Cheguei aqui às 7 horas da manhã e fiquei aí esboçando, né? E Deus me deu o que eu vou apresentar para vocês. Eu senti um grande gozo na hora que eu estava esboçando. Já estava conversando com a Rosiane, dizendo que via a hora ser sugado. Isso não é fanatismo, não. É a graça de Deus em nós. A graça de Deus em nós. Então é o seguinte: o novo céu, o que é, nós estamos falando de novo céu e nova terra, o que é o novo céu? O que será o novo céu? O novo céu será o novo espaço atmosférico, que será esse mesmo. Será esse mesmo. Não é o céu, trono de Deus, não. Será esse espaço atmosférico, que está sujo pela injustiça, pelo pecado dos homens, pela poluição, jogado para ele,
como resultado da ganância dos homens materialistas, capitalistas, gananciosos. Certo? Então, esse será renovado, esse novo céu. Não será um outro, será outro, não, será esse mesmo. E a nova terra, da mesma forma, falar da nova terra será atual, mas renovada, segundo o que diz lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Precisa de ir para lá não, fica aí em Apocalipse. A nova terra será atual, mas renovada. Diz lá em 2 de Pedro 3,13 o seguinte: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? Bendito seja Deus por essa promessa, né? Mas nós, pela nossa fé, eu estou acrescentando, aguardamos a sua promessa. Novos céus e nova terra em que habita a justiça. Lá habitará a justiça. Bendito seja Deus. Eu estava observando, eu ia dizendo aí, me perdi, né? Agora que eu percebi que eu me perdi, observando vocês cantar. Vocês sabiam que esses 3 louvores que vocês cantaram aí agora tem tudo a ver com essa realidade? Antes de começar se desenvolver, antes de começar essa peça aqui, vamos chamar de peça, esse cenário, essa cadeia de fatos, vai se ouvir uma voz em todo o universo. Que voz será? Agora todos os reinos vieram a ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o primeiro hino, o primeiro louvor. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Não, tudo a ver. E aí não terá mais aquela Jerusalém que hoje só vive em guerra, o Israel lá, com outras nações e outras nações com ele, né? E com ela, né? Ela é Jerusalém, ele Israel. E às vezes a gente até ora pedindo paz lá para Israel, lá para o Oriente Médio, mas sabia que Jesus Cristo disse que ia ser assim? Ele disse: Israel, você rejeitou a presença do teu Consolador, do teu Redentor. Povo de Israel, povo meu, povo de Judá, povo herdeiro da promessa. Mas por causa disso virão dias em que os teus inimigos te apertarão até o fim. Onde é que está? Está nos evangelhos. Depois você vê lá no Google, onde é na Bíblia que tem isso? Vem na hora. Eu tenho chave bíblica lá em casa, mas agora só vou no Google, né? Então, lá vai ter, lá não, na nova terra, vai ter a nova Jerusalém, irmãos. Quem é que sabe aqui quem foi o arquiteto, o engenheiro da atual Jerusalém? Tem alguém que sabe? Não perde nada se não souber. Mas ganha se souber da seguinte pergunta. Ganha se souber da seguinte pergunta. Quem vai ser o arquiteto da futura Jerusalém, da nova Jerusalém? Deus. Ela vai descer de lá. Já pensou uma cidade descendo do céu, irmãos? Feitinha, pronta. Uma cidade grande. Se fosse literal, pelas medidas daqui, se fosse literal, ao pé da letra, do jeito que está ali, a Nova Jerusalém seria mais ou menos como daqui os limites do Ceará, as fronteiras lá com a Paraíba. E isso, quadrado, ó, é um cubo. $500 quilômetros assim, 500 quilômetros assim, 500 quilômetros de altura. É uma cidade que tem 500 quilômetros de altura. Eu aproximei aí, viu? Não estou trabalhando com medidas exatas, não. Para que essa altura todinha, Deus sabe. Não vem me perguntar não, que eu não sei não. Pelo amor de Deus, não insista que eu diga que eu não sei. Para que tudo isso? E isso é simbólico, irmãos. Simbólico.
Se todas as pessoas que já nasceram no planeta Terra e que vão nascer, da primeira à última, de todos os tempos, é lógico, tivesse aceitado ou aceitarem o plano da salvação, lá teria espaço para todos. Teria espaço para todos. Observação aqui. O pecado, que é a injustiça do homem, mancha os céus, a terra e o mar. Por isso, você deve se alegrar com essa bendita promessa, que Deus criará novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Em 1980, teve uma campanha da fraternidade da Igreja Católica. O tema era: preserve o que é de todos. Eu ainda me lembro de um hino lá que dizia o seguinte: perdão, Senhor, a idolatria, amar a morte. Nosso egoísmo mancha o céu, a terra e o mar. O azul do céu e as ondas vão ter outra sorte, se o nosso coração se converter e amar. Aí repete. O azul do céu e as ondas vão ter outra sorte, se o nosso coração se converter e amar. Está vendo aí? E nessa restauração, eu ia falar mais na frente, mas já vou falar agora. Nessa restauração vão ser restaurados os homens, tudo do reino animal, além do homem, tudo do reino vegetal e tudo do reino mineral. Onde o pecado chegou e manchou, deturpou, deteriorou, corrompeu, será restaurado no novo céu e na nova terra. Pode-se dizer nos novos céus e na nova terra. Que eu ia dizendo, deixei de dizer, e agora estou dizendo que a gente pode dizer. Agora o céu, o trono de Deus é que é no singular. Só tem um. Amém? Nós temos aqui algumas coisas ainda a dizer. É que a história já se prepara para fechar suas cortinas. Isso é uma frase de um autor aí que eu admiro muito, e eu trouxe essa frase para nós. Essa frase não é minha, não. Digamos que a história da humanidade é uma peça de teatro. Quando a peça termina, as cortinas se fecham. Ou se fecham. Pois a história já se prepara para fechar suas cortinas. Porque as cortinas serão fechadas na hora que aquela voz ecoar no universo. Agora todos os reinos vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve-se um júbilo de todos os povos. Aí os irmãos aqui, vocês do louvor foram inspirados na escolha dos hinos hoje. Para a honra e glória de Deus. Viu? Quero subir ao Monte Santo de Sião. Nesse íntere, já tem o Monte de Sião, a Nova Jerusalém, restaurado, e você quer subir. Aí no terceiro hino vocês cantaram: purifica-me, Senhor. Só Deus, só o teu poder pode me purificar. Eu não aprendi a letra, não. Mas é uma oração pedindo purificação, né? E a Bíblia diz que só entrarão lá os puros. Ele está dizendo que eu não vou entrar, que eu não sou pura. Está dizendo que eu não vou entrar, que eu não sou puro. Você pode não ser, mas Jesus te ama. Deus te quer e te chama. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então você não leva essa pureza hoje com você se não quiser. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por Ele oferecer a purificação. Não é por você levar a impureza de volta para casa, porque não quis, não. Glória a Deus. Por ocasião do novo céu e da nova terra, duas coisas vão acontecer boas. Muitas vão acontecer. Quero destacar agora duas. Os inimigos do Cordeiro e da igreja já terão sido lançados no lago de fogo. Irmãos, o reino das trevas nos odeia. Vai haver uma grande tribulação literal antes da volta de Jesus. Mas é nessa grande tribulação que a igreja vai ser arrebatada. Louvado seja Deus. Amém? Bendito seja Deus. Nós não seremos
Quem fala em escatologia sempre repete algumas coisas. Nós não escaparemos da grande tribulação, mas seremos salvos na grande tribulação. Tem isso aqui em Apocalipse 7. Existe essa informação também em Daniel 12. Sou eu que acho, não. Não são os autores de escatologia que acham, não. É a Bíblia que diz. Quem crê é feliz. Quem não crê está lá no Apocalipse, né? Feliz aquele que lê e crê a profecia. Então os inimigos do Cordeiro e da igreja já terão sido lançados no lago de fogo, e os remidos já estarão na festa das bodas do Cordeiro no céu. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus. Na verdade, aqui no novo céu e na nova terra, eles já terão voltado das bodas do Cordeiro. Por isso é que não é bom pegar uma frase de alguém e escrever do jeito que está lá, não é bom analisar. Já terão voltados. Conclusão, a humanidade sem Deus caminha para o caos, mas a igreja para o futuro glorioso. Outra repetição no conteúdo escatológico. São frases fortes, verdades fortes, que não podemos esquecer. O mundo está caminhando para um caos. Quem é que tem dúvida disso? Está vendo, não? Não está assistindo o jornal, não? Quem está assistindo está vendo, né? Mas a igreja caminha para um futuro glorioso. Qual dos dois você escolhe para você? O caos ou o futuro glorioso? Todo mundo já conhece aquela frase. O que somos hoje são resultados das escolhas do nosso passado. Teremos no futuro o resultado das escolhas de hoje. Então escolha o Senhor Jesus hoje. Escolha o plano da salvação hoje. Escolha a purificação no sangue de Jesus hoje. Escolha o selo do Espírito Santo que recebe aquele que ouve a palavra e nela crê. E quando os anjos vierem buscar a igreja, ele vai ver o selo em você e vai levar para Jesus. E se não ver o selo, você não vai não, e nem eu. Nem eu. Preciso ter esse selo. E o que é o selo do Espírito Santo? Sabe o que é o selo do Espírito Santo? É Ele mesmo em nós. Ele mesmo em nós. Selados com o Espírito Santo. Se fosse pelo Espírito Santo, ele teria selado, teria deixado um selo. Mas é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é esse selo. Isso aqui é que é a exegese. Os alunos aí da homilética. Bendito seja o Senhor. Tem outra coisa importante aqui. Teve um lá dos Estados Unidos. Eu até treinei para dizer o nome dele. Eu não sou bom em inglês, não. Eu não gosto de estar fazendo número para os outros. Palhaçada, está falando em inglês que eu não sei, não. Mas teve um lá que ele disse o seguinte. Parece até que eu sei dizer o nome dele, mas não vou me arriscar, não. Ele disse, a decadência moral da Inglaterra, que foi o berço de muitos avivamentos espirituais, viu? Aconteceu quando os pregadores deixaram de falar sobre o céu e o inferno. Quando os pregadores ingleses e americanos, da Europa, lá e das Américas, América do Norte, deixaram de falar sobre o céu e o inferno, houve a decadência moral nesses países. Para que falar de céu e de inferno? Para falar da beleza do céu, você ter vontade de ir para lá. Para falar de quanto é horrível o inferno e você não querer ir para lá. Amém? Eu só consigo crer hoje, depois de ter estudado algumas figuras literárias da cultura judaica, hoje eu só consigo crer o inferno assim. Só consigo crer, compreender primeiro e crer da seguinte forma. Você morreu, na hora da nossa morte, passa o fio da nossa vida, tudo que a gente fez de besteira, tudo que a gente acertou também, tudo que eu poderia ganhar agora na glória eterna, e não vou ganhar.
por causa daquelas besteiras que fez, ou por causa das coisas certas que eu deixei de fazer. A certa aqui não são obras para a nossa salvação, não. É como se jogar nos braços de Deus, sem reservas. As certas são essas aí. Aí vai você ver o céu em toda glória, ver a terra prometida de longe como Moisés, mas não ter direito de entrar. E aí lamentará para todo sempre. Inferno será isso aí. É um fogo do arrependimento que vai lhe queimar para todo sempre, com choro e ranger de dentes. Isso aí, esse choro e ranger de dentes é uma figura de linguagem, é um hipérbole judaico. Choro e ranger de dentes. Lá tinha umas figuras de linguagem assim, bem exageradas, né? Porque o hipérbole, hiper, todo mundo sabe que é demais, né? É o exagero, né? Pois é. Aí, continuando aqui, outro dos maiores pregadores americanos do século XX disse o seguinte. Ele disse, o céu é um lugar preparado para todos aqueles que foram preparados para ele. E ainda disse mais, não há dor na terra que não possa ser curada no céu. Não há enfermidade na terra que não possa ser curada no céu. Amém? Você tem alguma enfermidade? Não estou falando na perna, não. Numa unha arruinada, não. Um dente que está cariando, não. Um olho que está cegando, não. Falando de quem tiver, tudo isso aí, uma alma lavada no sangue de Jesus, vai entrar no céu sem empecilho. Mas eu estou falando das enfermidades morais e espirituais. Hein? No céu pode ser curado. E como é que pode? Eu chegar lá, eu vou me converter lá? Não, porque o céu começa aqui. O céu começa na hora que você dá um abraço em Jesus para nunca mais soltar. Só me lembro de Simeão que eu falo nisso. Desde o dia que eu fui fazer uma apresentação de criança, que quando eu li aquela parte, me veio isso aí. Simeão deu um abraço em Jesus para nunca mais soltar. Eu nunca mais me esqueci dessa frase que Deus me deu na hora. Nós temos aqui 5 tópicos só. Vai embora cedo, ainda vai dar tempo de comer pizza. Se quiser me levar, eu vou. Para você pagar, viu? O que é o novo céu e a nova terra? O novo céu e a nova terra é a renovação da natureza. Até já falei, né? Me adiantei, mas não faz mal repetir, não. O homem vivo e morto vai ser renovado. O homem que está vivo, o homem que morreu. Já conhecemos isso aí, né? Como é que o homem que está vivo na fé vai ser renovado? Ele caminha para o futuro glorioso. O homem que está vivo na fé faz parte da igreja, caminha para o futuro glorioso. Como é que ele vai ser renovado? Quando o céu se abrir, mais uma vez, que Jesus aparecer com multidão de anjos, ele virá numa carruagem de nuvem cheia da glória de Deus. E você vai começar a sentir que o seu pé não está mais na terra. Você subindo. Vem um anjo, lhe pega, é de arrebate mesmo. A igreja vai ser arrebatada. Nesse momento você vai ter de volta. Eu quero de volta o que é meu. Cante isso pensando na glória. Porque há tempo atrás eu vi rapazes apaixonados cantando isso porque tinha perdido a namorada. Eu quero de volta o que é meu. Não cante isso pensando na mulher que foi embora, na namorada que perdeu, não. Cante, melhor dizendo, pensando na glória que você perdeu. Aí tem sentido o louvor. Eu já ia dizendo coisas sobre o relacionamento aí afetivo que nem cabe aqui. Graças a Deus, como disse. Os animais vão ser restaurados, os vegetais e até os minerais. Já tinha falado, né? Paulo diz o seguinte, a natureza está escravizada pelo pecado. Ela geme aguardando a sua redenção, o seu resgate do seu cativeiro. A terra, irmãos. O pecado atingiu o homem, a terra,
a natureza de um modo geral, os animais, os vegetais e os minerais. Atingiu tudo. A terra geme. Mas o Senhor virá tirar esse gemido da terra e dos homens. Quando Jesus Cristo voltar, a natureza será remida e teremos o universo completamente restaurado. O universo, vocês sabem o que significa, né? Tem autores aí que chamam o sistema solar de universo. Isso é totalmente errado. O universo é o todo. É o todo. É aquele que alguns preferem chamar de o cosmos. Certo? Agora, quem não vai estar no novo céu e na nova terra? Tem gente que não vai estar lá. Para que é importante saber isso aqui? Para, se tiver uma dessas doenças, correr para o médico. Quem é o médico? Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, o perdão de Deus, a santificação. Quem tiver qualquer doença dessas aqui, não é para ficar desesperado, não. Oh, irmãos, para a medicina do mundo tem doença incurável, né? Mas terminamos de ouvir há poucos minutos atrás. Mas para o poder celestial não há doença que não seja curada. Se a pessoa deixar o médico de lá curar. Bendito seja o Senhor. Quem não vai estar no novo céu e na nova terra? Ficarão de fora, está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Ficarão de fora tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Irmãos, uma vez, eu fiquei muito triste por essa informação que eu tive. E não é possível que vocês que estão aqui não tenham nojo, não fiquem noijados, se vocês ouvirem falar de uma liderança de igreja que haja assim, do jeito que eu vou dizer. Do jeito que eu vou dizer. Eu ouvi falar uma história de uma igreja que tinha muita gente rica. Eu ouvi falar, tive uma informação de uma igreja que tinha muita gente rica. E lá a liderança dessa igreja era corrupta. Era uma liderança corrupta. E vocês sabem o que era que a liderança orientava para os pregadores auxiliares? Vocês não falem esse versículo, porque o irmão fulano de tal, que era um grande dizimista, ele é tímido. Vocês não falem esse versículo, porque o irmão fulano de tal é quem mais ajuda na igreja, mas ele é muito incrédulo. Vocês não falem esse versículo, porque os jovens da nossa igreja gostam muito de abominação, coisas que o Senhor proíbe. Olha, presta atenção. Aquele homem que sempre anda aqui, ele participa das... E aqui tem dinheiro vindo de lá. Ele já matou muita gente. Não lê esse versículo. Vocês não leem esse versículo, fornicação. Porque na igreja tem pessoas que querem viver sexualmente sem serem casados. O sexo só é permitido dentro do casamento. É a palavra de Deus. E quem não é casado pode se casar. E aí? Os cartórios fecharam? Você tem fé? O Senhor te ama. Vá lá. Vocês não leiam esse versículo que a irmã fulano de tal acredita no horóscopo. Feiticeiro. Vocês não leem esse versículo, porque coisa que o irmão mais pensa, o irmão fulano de tal, é em ganhar dinheiro. Mas ele ajuda muito a igreja. Vocês não leem esse versículo, porque o cara mais mentiroso dessa igreja é o pastor. Mas, irmão, que coisa absurda. Que coisa absurda. Ele diz, ficarão de fora os tímidos. Tímido não é aquele rapazinho que fica bem caladinho, que ainda não aprendeu a se comunicar, não.
Tímido é aquele que diz, eu vou ou não vou na caminhada cristã? O que vão dizer de mim? Será que não vão me perseguir? Até poucos dias o Bernardo falou isso aqui, né? Pois é, tímido é isso aí. Jesus te chamou, vai, nem que morra. Porque você pode morrer aqui, mas lá você tem a vida eterna. Para os incrédulos, tem a seguinte frase. Essa verdade que ele está, essa mensagem que ele está pregando, será que é verdade? Será que precisa mesmo fazer isso? Esse negócio que Jesus vai com a gente quando a gente decide caminhar, será que ele vai mesmo? Isso é um incrédulo. É um incrédulo. Diz que ficará de fora. Para os abomináveis, eu não estou nem aí, eu vou fazer o que eu gosto. Mas você tem que se preocupar em fazer o que o Senhor gosta, se você quer entrar nessa nova terra, onde tem tanta beleza. Para os homicidas, eu sou crente, eu nunca assassinei ninguém. Homicida não é só isso aí, não. Aquela pessoa que eu detesto o irmão fulano de tal. O apóstolo João disse que é um homicida. Sabia que quando o pastor Queiroz está pregando, eu me sinto mal. Não, já eu é com Bernardo. Isso é homicida. Está odiando os pregadores. Quando aquela irmã está cantando, até hoje eu acho que aquela irmã está exibida. Isso é um tipo de homicídio. Matar, odiar, invejar, não querer o bem e o sucesso do outro. Inclusive, eu aprendi uma coisa interessante sobre invejar. Você inveja uma pessoa, você está matando a pessoa. De alguma forma. Não estou falando aqui que você inveja, aí joga maldição nela. Não é isso aí que eu estou falando, não. Muitas vezes o invejoso, ele não quer o que eu tenho. Não é isso aí, eu queria o que eu tenho, não. Muitas vezes o invejoso está querendo que eu não tenha o que ele tem. Ele passou no concurso e ficou alegre, mas se eu disser que o meu filho passou, ele abaixa a cabeça. Ele não diz nem graças a Deus, fica assim pensando. Eu pensei que era só o meu filho, que era inteligente. Só a minha filha, só a minha neta. Isso aí é um tipo de doença de inveja. Então diz que ficará de fora. Isso aqui são doenças que a palavra de Deus está mostrando a gente, para que a gente busque a cura em Jesus. Ele está aqui, irmãos. Deus pode me mostrar o maior pecado meu e defeito, e eu tenho também defeitos. Eu dou graças a Deus que Ele quer nos curar. Sobre a questão da fornicação, né? Eu até já falei sem querer. Como eu vivo a minha sexualidade só por prazer, ou só para o meu prazer? Não. Deus nos criou com a sexualidade, e isso tem o objetivo, a sexualidade. O objetivo da sexualidade, alguns básicos, um é um homem ou a mulher olhar para o homem e gostar de ter visto o sexo oposto. O homem olhar para a mulher e gostar de ter visto. Aquele gostar de ter visto, não está dizendo cobiçando, faz bem. A sexualidade vivida dentro do propósito, procriação, e um ser o companheiro do outro, apoiar o outro, isso aí está tudo bem. Agora, quando ela é usada e abusada só para curtição, aí é sexualismo, né? Aí a palavra de Deus está dizendo que está chamando de fornicadores, ficarão de fora. O sexto ponto aí, os feiticeiros. Creiam no poder de Deus, em Deus, na sua palavra. É para mim crer em Deus, no poder de Deus, na sua palavra. Não é para mim crer em coisas, não, simpatias. Porque tem muito crente que é feiticeiro, sabia? Tem muitos crentes que é feiticeiro. Tem um cesto aqui cheio de rosas vermelhas. Eu vou abençoar. Quem levar uma para casa vai ficar curado. Isso é feitiço. Feitiço. Idólatra, vivo na ganância, só penso na conquista material. E finalmente o oitavo aqui, mentiroso. Sou o que mostro ser, falo a verdade, creio em mentiras. Quem crê em mentiras é também mentiroso. Por que você critica essas coisas que fazem por aí da rosa vermelha?
É porque é mentira. E se você crê nela, você também é mentiroso. É cúmplice. Quem é cúmplice de qualquer coisa está no mesmo jogo. Está na mesma carruagem. Está no mesmo embalo. Então, se tem uma desses pecados, desses problemas, devo buscar perdão, cura e libertação no Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não quer que fiquemos de fora. Olha, uma vez eu vi uma mãe chorando. Vocês acreditam que eu vi isso mesmo? Eu não estou só ilustrando, não. Eu vi uma mãe chorando, dizendo ao filho que ele não entrava em casa hoje. Que ele estava dando em chegar em casa bêbado. Ela disse, você não entra aqui em casa hoje. Deu uma volta por aí, eu vou tomar um banho de mar, podia até morrer afogado. Mas você não entra porque eu já lhe disse que não quero você bêbado dentro de casa. Ela chorando, dizendo isso. E ele voltou, depois quando ficou bom, veio para casa, passou o efeito do álcool, veio para casa. Ela disse, meu filho, eu te amo. Abraçou, chorou, eu te amo. Só não quero você bêbado dentro de casa. Assim é Deus. Ficarão de fora as pessoas que tiverem esses problemas. Mas Ele não quer que fiquemos de fora. Ele quer que lancemos as nossas cargas aos pés do Senhor Jesus. Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. A partir do 28 até o 30. Eu vos aliviarei, eu tirarei de vós o jugo. Carrega o meu jugo suave. Pecado que você tiver não é nada diante de Jesus. Diga, pecado que não vale nada. Quem vale é o meu Jesus, e eu quero é Jesus. Então eu vou pisar na tua cabeça, diabo. Ó. Pisa na cabeça do diabo. Quem pisar o canto, pisa na cabeça do diabo. Mas pisa mesmo com o poder da palavra e com o poder de Jesus. Mas se a gente ficar direto dizendo isso com o diabo, pisa hoje, amanhã abraça ele. Ele diz, sabe uma coisa, tu é muito do safado. O diabo vai dizer para nós, tu é um crente safado. Tu fala contra mim lá na igreja, e quando tu está por aqui comigo, tu és totalmente meu amigo. Não, mas não me preocupa não, continua assim. No final eu te domino. No final eu te domino. Se quiser falar o verbo correto, no final eu te dominarei, né? É no futuro, né? Então, não querer ficar de fora. O que não vai entrar no novo céu e na nova terra? Isso aqui foi um puxão de orelha em todos nós. Eu quero é ver quem foi que nos incluiu nessas doenças. Quem não tem uma, tem outra. Eu tenho algumas dessas aqui. Tenho coragem de dizer. Você também tem. Você pode não ter coragem de assumir. Mas Jesus é todo poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos. Muito mais. Se a gente colocar essa carga diante dele. Não vai ficar lá. O que não vai entrar no novo céu e na nova terra? 2, sofrimento, enfermidade, choro, luto, morte. Morte. 2, sofrimento físico, moral, emocional, espiritual. Enfermidade, defeito físico, cansaço, fadiga, depressão, traição, decepção. Nada disso vai entrar lá. Não haverá lá dor, sofrimento. E também não haverá choro. Se não haver sofrimento, não vai haver choro, né? Como haverá luto sem haver também morte ou perca? Perda, no caso aqui. Na nova terra e no novo céu, a morte terá morrido para nunca mais ressuscitar. Jesus Cristo já aboliu a morte, segundo aos Coríntios 1:10. Eu li aqui meio rápido, 2 frases que eu tinha colocado aqui. No novo céu, quero repetir essa. A morte já terá morrido para nunca mais ressuscitar. Bendito seja Deus, né? Porque Jesus Cristo já aboliu a 2 Timóteo 1:10. 2 Timóteo 1:10. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, no novo céu não haverá vestes mortuárias, mortalha, né? No novo céu não haverá velório. No novo céu não haverá enterro, não haverá cemitério, não haverá despedida, não haverá sequestro de moças, de mulheres, de homens,
de crianças. Essa semana, de domingo para cá, nós ouvimos alguns casos, quem assiste o jornal. Muito triste, muito revoltante. No novo céu e na nova terra não haverá nada disso. É maluco quem não quer ir para lá, né? Não é maluco quem não quer ir para lá? Eu trabalhei numa empresa 8 anos, aí lá tinha um engenheiro muito brincalhão. Ele tinha fé. Ele, às vezes, nas horas sérias, ele me chamava para fazer perguntas da Bíblia. Aí, na frente dos outros, para se mostrar na hora da palhaçada, eu não quero ir para o céu. Alguém, por quê? Porque lá não tem bebida, lá não tem mulher, lá não tem esportes. Quero ir para um canto que tem bebida, mulher e esporte. Aí o José Wagner ouviu uma história muito parecida, estava pregando aqui. Ele disse, lá não vai ter nada disso não, idiota. Lá não vai ter bebida, nem mulher, nem esporte. Lá vai ter muito espeto quente. Soltou aqui. Eu disse, José Wagner, pelo amor de Deus. Você vai ser espetado com espeto quente, chega fumado. Eu disse, José Wagner, quando tu for pregar, presta atenção no que é que tu diz. Muito bem. Brevemente, na grande Babilônia, que são todas essas nações, com todas as confusões delas, Babilônia quer dizer isso, né? A gente chama de confusão tudo aquilo que é na contramão da palavra de Deus. Brevemente, na grande Babilônia, calar-se-ão todas as vozes, e na nova Jerusalém, todas as vozes da vida. Na nova Jerusalém, brevemente calar-se-ão todas as vozes da morte. Eu achei isso interessante, esse paralelo aqui, paralelo oposto. Agora, quem vai estar no novo céu e na nova terra? O que é que vai ter lá? Primeiro, a cidade santa, a nova Jerusalém, já foi falado. Depois, a noiva adornada para o seu esposo, a igreja, né? E o cordeiro? Tem gente aqui que só falta não pagar a conta da luz, vem muito alto. Quem tem mais um dinheirinho, manda botar as placas, né, da energia solar, né? Instala lá o sistema de energia solar, né? Lá nem energia precisa. Da presença de Jesus vai luz para todo canto. Oh, glória! Bendito seja Deus. Eu tenho achado os crentes daqui tão frios. Não sai um glória, não sai um aleluia. Dificilmente está saindo um amém. Faça isso, que é para os anjos maus que estão aqui. Estão aqui, viu? Mandar. Aí cabe dizer, eles estão aqui. Irmão, essa igreja só tem 7 pessoas, mas as cadeiras estão cheias de anjos. Para assistir o culto, às vezes a gente pensa que não, mas pode ser. Agora, quem gosta mais de estar presente nos cultos assim, principalmente quando a gente está pregando esses assuntos, são os anjos maus. Para ver como os crentes estão se ligando, para depois traçar a estratégia deles, irmãos. Irmãos, a gente tem que se valer do sangue de Jesus. Tem que andar com Jesus. Todo dia nós não somos nada sem a unção de Deus, sem a graça de Deus. Mas bendito seja o Senhor. Agora, por que a noiva vai morar no céu e na nova terra? Porque o que é que nos possibilita isso? O que foi que nos deu essa dignidade? O Queiroz merece morar na nova terra e ser coberto pelo novo céu? Eu sou sincero em dizer para vocês que eu não mereço. Quem merecer aqui, levanta a mão aí. Nós vamos, porque Jesus Cristo já completou toda a obra. Lá no capítulo 21, versículo 6 e 7, ele começa o 6 dizendo, está feito. A mesma frase que Jesus Cristo disse na hora que terminou de dar a vida por nós na cruz do Calvário, pagando a nossa conta. Ele diz, Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então aqui ele disse, está feito. É por isso que a igreja vai morar lá, porque já está feito. Por causa da graça de Deus, ele diz a quem quer que tiver sede, eu farei que beba de graça. Não vai pagar nada. Mas se tiver sede, ele vai fazer que você beba de graça, da água da vida. E nós vamos morar na nova terra, e tendo o novo céu sobre nós, porque permanecemos fiel. Permanecer fiel. São esses 3 pontos. Crer que Jesus já completou a obra da redenção. Crer que nós iremos pela graça de Deus.
mas aí é preciso permanecer fiel. Ele diz: quem vencer dará todas essas coisas, serei o seu Deus e ele comigo será o meu filho. E o escravo sai da casa um dia, mas o filho nunca sai. Louvado seja Deus. Amém? Você quer tudo isso? Você quer isso? Você quer esse presente? E a parte que ele diz que a gente tem que jogar fora? Joga fora do navio, senão o navio afunda. Ali foi Jonas que tiveram que jogar. Nós temos alguma coisa para jogar fora do navio no qual nós estamos navegando. Nós estamos dispostos a jogar fora? Conclusão, essa é a proposta de Deus para ti. Que resposta você dará a Ele hoje? Amanhã poderá ser tarde demais. Ele te pede uma resposta hoje. Essa proposta Ele fez para ti. Ele espera uma resposta hoje. Fecha os seus olhos aí, fique sentadinho todo mundo. Fecha os olhos aí. Dá essa resposta para Ele. Deus bendito e Senhor eterno, toda honra, toda glória, todo louvor, toda ação de graça, hoje sejam dados, porque a nossa salvação pertence ao Cordeiro. Foi Ele que saiu da glória, que veio aqui, que viveu a vida que devíamos ter vivido, que morreu a morte que devíamos ter morrido, mas ressuscitou o terceiro dia, gloriosamente subiu aos céus. Ele está sendo o nosso intercessor, mediador e advogado, e nós estamos aqui esperando a sua volta. Então, prepara esse povo que aqui está, prepara as pessoas onde essa mensagem chegar, e que sejam tocados, sejam renovados, porque só vai entrar no novo céu e na nova terra, que serão novos por serem renovados, quem aqui for renovados no poder do sangue de Jesus Cristo e na unção do Espírito Santo. Eu te peço essa bênção por essa igreja. Em nome de Jesus.